Bem, em primeiro lugar, quero agradecer ao Dr. Luís Artur, ao Porto de Laranja, ao convite que me fez para estar aqui presente, aliás, onde encontro muitos amigos, nomeadamente o José Carlos Brito, um velho amigo que tenho muito prazer em vir aqui. E convidaram-me para abordar uma questão, coesão económica, social e territorial, de facto, como o Dr. Luís Artur disse, é hoje um tema que a todos é preocupante. De facto, temos uma sociedade que tem riscos de fratura social. Isto bem presente que as medidas de austeridade, as dificuldades que o país atravessa, os sacrifícios que às vezes são exigidos, muitas vezes sempre aos mesmos, provocam hoje um clima de grande descontentamento e isso é extremamente perigoso nas sociedades. Mas permitam-me, em primeiro lugar, três questões de enquadramento geral desta questão. A primeira questão, realmente, sociedades coesas. Que é uma sociedade coesa, bem que uma sociedade coesa é mais forte, digamos, a coesão económica e social, que era aquilo que tradicionalmente se falava, a nova dimensão territorial, embora quando se falasse em coesão económica e social sempre foi aproximar as regiões menos desenvolvidas das regiões mais desenvolvidas, indicadores de coesão, começa-se a falar nisso, aliás, os franceses até começam a falar em desenvolver um indicador de coesão económica e social que não parta do PIB, parta do bem-estar, que tenha em conta, de facto, critérios de desenvolvimento e não, pura e simplesmente, um país com um grau de desenvolvimento muito grande e com menos desigualdades é o país mais avançado. Mas, realmente, um país tem a coesão, tem a risco quando há um clima de desigualdades e discriminações elevadas. E hoje todos sentimos que o elevado volume de desemprego, uma pobreza crescendo, também as desigualdades que crescem, temos de uma das sociedades, um dos países mais desiguais da Europa, tudo isso tem em conta e afeta a coesão social. E temos regiões do país, como foi dito, digamos, um litoral muito desenvolvido, embora nem todo o litoral é desenvolvido. Lembro-me sempre de Viana do Castelo e Leiria, que são dois distritos do litoral e que têm problemas de desenvolvimento. Mas, de facto, o litoral em si é muito mais desenvolvido que o interior. Eu também costumava dizer que as autoestradas e as nossas ligações à Europa, nós era para exportarmos para a Europa, mas esquecíamos sempre que também conduzia às importações da Europa. E tivemos mais importações que exportações e disso um dos graves equilíbrios com que hoje nos confrontamos. Mas, de facto, uma sociedade coesa é aquela que dá aos seus jovens condições para estudar, condições para procurar depois integrar-se na vida ativa, sem discriminação, com a igualdade de oportunidades, que dá aos idosos condições de vida digna, e tínhamos bem presente essa dimensão, que dá às pessoas o direito ao trabalho, ao emprego, um trabalho digno, um trabalho de qualidade, um trabalho estável, um trabalho que aposte nos níveis de educação e de formação. E há aqueles que não têm trabalho que lhe garantam o mínimo de rendimentos. A questão do rendimento social de inserção, antigamente chamado rendimento mínimo garantido, copiado um pouco de modelos que existem em toda a Europa, nomeadamente na Alemanha e na França, sempre partiu desta questão. Uma questão é assegurar às pessoas o mínimo de rendimentos para sobreviver, outra é integrá-las pela via do trabalho. E realmente aparece sempre como um mecanismo fundamental de integração social, de combate pela igualdade e pela coesão, a política do emprego, a política do trabalho. O trabalho é importante em termos da integração das pessoas na vida, as pessoas socializam através da vida na empresa. Esse é um fator fundamental, mas as pessoas também ganham dignidade, ganham, digamos, condições de desenvolvimento pessoal, tendo, de facto, um emprego e o emprego digno. Portanto, queremos uma sociedade coesa, lutamos por sociedades coesas, é fundamental combater o agravamento das desigualdades, é fundamental combater, promover mais emprego. Aliás, uma das questões, e citou este caso, que os dados eventuais do desemprego, conceito restrito, conceito alargado, isto é dados comparativos. Quando comparamos o desemprego, comparamos segundo os dados do Eurostat e temos um nível de desemprego hoje insustentável, 16 e tal por cento. No fim do ano, provavelmente mais de 17% em termos mensais. Em termos de média anual para o ano, as previsões apontam 17%, é insustentável.
Mas é evidente que há muita gente que não está no mercado de trabalho porque não quer, e porque sabe que não quer conta de trabalho. Por exemplo, uma das condições mais importantes que hoje se discute na Europa é aproximar-se de um nível de população ativa semelhante ao dos Estados Unidos. E, portanto, um dos objetivos é, por exemplo, que a população ativa atinja 75% das pessoas em idade de trabalhar. E, por exemplo, as pessoas dos 55 aos 65 anos que trabalham, em Portugal tem das mais altas taxas de emprego da Europa, mas é da volta de 50%. Ou seja, naquele extrato profissional, muitas pessoas foram afastadas do mercado de trabalho. E muitas pessoas queriam ter um emprego. E se caírem numa situação de desemprego, dificilmente encontram um novo emprego. Portanto, como aumentar o nível de pessoas que trabalham. E uma segunda questão, que tem a ver com esta, é que, de facto, por exemplo, dados da OCDE apontam que se por cada 1% de desemprego corresponde a 0,25 a 0,50 nos países da OCDE, a 0,50 do PIB. Portanto, se nós tivermos condições para diminuir o nível de desemprego, aumentamos mais o PIB, não só porque as pessoas produzem, mas também porque as pessoas custam menos à sociedade. Porque, de facto, um dos grandes problemas hoje são os desequilíbrios que ocorrem nos sistemas de segurança social face ao aumento do desemprego, também aos envelhecimentos da população, que é outro dado importante quando hoje analisamos os fatores de coesão. A segunda questão é dizer que a coesão sempre foi um fator importante na vida da União Europeia. Embora, às vezes, mais as palavras que os atos. Um tratado europeu integrou, contra a vontade dos alemães, a pobreza nos tratados. Os alemães sempre disseram, se nós pomos a pobreza nos tratados, vamos ter que pagar por políticas europeias para combater a pobreza e nós não estamos disponíveis para isso. Mas, apesar da oposição alemã, ficou a pobreza. Também as políticas de coesão estamos tratadas desde a primeira hora. Por exemplo, já o Tratado de Roma, de 57, apontava no seu preâmbulo realmente a necessidade de combater as desigualdades sociais e começava a falar dos fundos comunitários que se foram desenvolvendo. E, sobretudo, a partir do Ato Único Europeu, que fixou o grande objetivo em 86, que é a data da nossa adesão à União Europeia, ficou o objetivo do mercado interno, mas também o objetivo de promover a coesão social. Depois, de facto, os tratados desenvolveram-se, por exemplo, um capítulo do emprego, quando foi o Tratado de Amsterdão, as políticas de coesão foram ganhando alguma expressão, através, nomeadamente, dos fundos comunitários, e quando foi do Tratado de Lisboa, desenvolveu-se aquilo que já estava, que já vinha do Tratado. Maastricht, um capítulo sobre a coesão económica e social. E fala realmente neste capítulo da coesão económica, social e territorial. E neste capítulo fala, a fim de promover o desenvolvimento harmonioso do conjunto da União, esta desenvolverá e prosseguirá a sua ação no sentido de reforçar a sua coesão económica, social e territorial. E depois fala realmente do problema do apoio às regiões com maiores dificuldades, às regiões incluindo, no nosso caso, por exemplo, que é importante as regiões insulares, portanto, mas também as regiões de montanha, as regiões com maiores dificuldades em desenvolvimento. E os fundos comunitários foram criados muito para isso. Eu diria que, mesmo no quadro que hoje nos confrontamos da crise, um dos grandes problemas é que as políticas de coesão nunca tiveram a dimensão que deviam ter. É evidente que Portugal, com as políticas de coesão comunitárias, nomeadamente com os fundos, se aproximou da média comunitária, sobretudo naquele período de 86 até 2000, claramente nos fomos aproximando da média comunitária, em termos de desenvolvimento económico, mesmo as regiões mais deprimidas, apesar de tudo, tiveram apoios para o desenvolvimento. O caso dos Açores e da Madeira, vamos lembrar que, de facto, foram fortemente apoiados e tiveram um grau de desenvolvimento económico e social significativo com a adesão à União Europeia. Mas foi um pouco a fraqueza das políticas de coesão que nos levou à situação também onde estamos na União Europeia. E de hoje questionar o euro, como é que é possível ter uma moeda única quando o orçamento comunitário não é capaz de promover a tal coesão territorial em que há regiões com fatores de competitividade e com graus de desenvolvimento muito diferentes. E que isso, de facto, foi o grande problema e a grande fragilidade com hoje se confronta o euro. E, portanto, nós podemos dizer que a moeda única, hoje os países que estão sob ataque são os países do Sul. A Irlanda é um caso muito específico, que foi devido à falência do setor bancário. Aliás, a Irlanda, antes de cair na situação em que está hoje, era considerado o exemplo europeu,
quando nós aderimos à União Europeia, a Irlanda tinha um grau de desenvolvimento semelhante ao nosso e depois passou a ter um PIB aí de 125, 130% da média comunitária. Pois agora caiu do céu, digamos, para os infernos, com a tal crise, com a tal falência do sistema financeiro. Mas, portanto, há de facto hoje uma fragilidade do euro, resultante de não terem sido criados instrumentos, nomeadamente em termos do Banco Central Europeu, ter um papel de um verdadeiro banco tipo americano, preocupado com o desenvolvimento, preocupado com a defesa da moeda e com a defesa dos países. O Banco Central Europeu só tem uma política de preocupação preocupado com a inflação, mas também há, de facto, fragilidades em termos dos países de algumas regiões terem fatores de competitividade muito diferentes das outras e terem perdido um fator importante, como é a coesão, que apesar de tudo era a desvalorização cambial. E, portanto, hoje, o valor da moeda europeia é muito elevado para alguns países do euro e é muito baixo para outros países do euro, e há países que lucram muito com o euro, nomeadamente os alemães, que é um grande importador, um grande exportador, importa muito menos do que exporta, e há países como Portugal que estão exatamente na posição contrária de exportar muito menos do que importa. E daí um dos fatores centrais. Mas, portanto, a política de coesão é também uma política de promoção da moeda única e fundamental articulada com a moeda única.